A paz, meus irmãos, estamos hoje aqui para mais um vídeo Minutos com Deus e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre fé, sobre como nós devemos viver pela fé. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. 2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Irmãos, o versículo é bem claro. Diz o seguinte: a fé é a certeza daquilo que a gente espera. Só com a fé a gente pode ter certeza daquilo que Deus prometeu pra gente. Só com a fé a gente tem certeza que a promessa do Senhor vai se cumprir. Só com a fé a gente tem certeza de que nós podemos confiar cegamente em Deus. E com a fé a gente tem a prova das coisas que nós não estamos vendo. A gente sabe que a promessa de Deus vai chegar. A gente sabe que a bênção vai chegar. Mas é só pela fé que a gente consegue ter essa certeza. E o versículo 2 diz o seguinte: pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Irmãos, esse capítulo 11 de Hebreus, ele vai falar sobre os heróis da fé. E fala sobre Noé, fala sobre Enoque, fala sobre Abel. E a Bíblia diz que todos eles alcançaram um bom testemunho. O que significa isso? Todos eles alcançaram o reconhecimento de Deus. Todos eles agradaram o coração de Deus. Lá no versículo 6 do mesmo capítulo 11 de Hebreus vai dizer o seguinte, que sem a fé é impossível agradar a Deus. Porque a gente precisa ter fé para se aproximar de Deus e crer que Ele existe. Porque Deus é invisível e nós precisamos acreditar que Deus existe. Só por meio da fé nós conseguimos agradar a Deus. Só por meio da fé nós vamos alcançar o bom testemunho. Só por meio da fé nós vamos alcançar o reconhecimento de Deus. E lá no versículo 9 desse mesmo capítulo vai dizer que Abraão peregrinou em terra distante. Abraão, ele obedeceu a Deus, sem saber para onde ia, mas ele obedeceu a Deus, ele obedeceu ao chamado, à voz de Deus. Viver pela fé é ser sensível à voz do Espírito Santo. Viver pela fé é obedecer a Deus cegamente, sabendo que Ele tem o melhor. Por mais maravilhoso que possa parecer os nossos planos, Ele tem o melhor para nós. Por mais incrível que possa parecer o seu plano, bem arquitetado, bem produzido, bem planejado, Deus tem o melhor para nós. E só pela fé nós podemos enxergar isso. Pela fé nós podemos passar por situações estranhas aos olhos humanos, mas só pela fé nós conseguimos acreditar que Deus vai fazer. Só pela fé a gente consegue ter a certeza daquilo que nós esperamos. E com a fé a gente tem a prova das coisas que nós não vemos. Irmãos, a falta de fé leva a pessoa a tomar atitudes desesperadas, porque a fé gera confiança em Deus. E sem confiança em Deus, nós não acreditamos que Ele vai prover. Sem a confiança em Deus, nós não acreditamos que Ele vai fazer. Então nós acabamos tomando atitudes desesperadas por acreditar que Deus não vai prover. E a falta de fé nos leva a isso. A falta de fé nos leva a não acreditar nas promessas. A falta de fé leva a gente a esfriar durante a caminhada. A falta de fé leva a gente a parar de escutar a voz do Espírito Santo. Então vamos viver pela fé. Muitas das vezes nós podemos passar por algumas situações onde nós não estamos entendendo no momento, mas pela fé nós conseguimos acreditar que Deus tem o melhor para a gente lá na frente. E é só pela fé que a gente consegue caminhar todos os dias. Pela fé a gente consegue olhar para o alvo sem retroceder. Pela fé a gente consegue passar pelo deserto sem olhar para trás e querer voltar. Porque a gente sabe que depois tem refrigério de Deus. A gente sabe que depois Deus vai ter o melhor para nós. Irmãos, para encerrar esse vídeo, eu quero recomendar um livro para vocês que eu acabei de ler e esse livro me abençoou e me emocionou muito e me incentivou muito a entender mais o que é fé, a entender mais como é viver pela fé. E eu recomendo que vocês leiam, o livro é do Robert Tom, o nome do livro é O Vinho Novo é Melhor. Se você gosta de ler, leia esse livro. Esse livro é maravilhoso e vai te abençoar também. Se você não gosta, comece a ler, se incentive a ler, compre livros, tá bom? Que Deus te abençoe muito e que você possa entender que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós ainda não vimos. E só pela fé nós conseguimos agradar a Deus.
Só pela fé nós conseguimos agradar o coração de Deus. Então tome posse dessa palavra, viva pela fé, escute a voz do Espírito Santo e seja sensível a Ele todos os dias, porque só vivendo pela fé a gente vai alcançar o alvo. Só vivendo pela fé a gente vai chegar no céu com o Pai. Amém? Deus abençoe, compartilhe esse vídeo com todo mundo, manda para o grupo de WhatsApp, manda para o grupo da sua igreja, manda para o privado de outras pessoas, compartilha no Facebook. Deus abençoe, irmãos. Amém.